uma boa tarde para vocês. Vou fazer esse vídeo aqui, né, para soltar Jeremias. Deixa eu ver se é Jeremias 30. Jeremias 30, o versículo 19. E saiu dele o louvor e a voz de júbilo. Multiplicará-lo-ei e não será diminuídos. Glorificar-lo-ei e não serão acanhados. Bora para outra folha. Vou soltar essa daqui todinha pra vocês, pra mim, né? Eu já li, confesso a vocês que eu já li. Ó. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim. Vocês veem que as coisas de antigamente, elas agradavam ao Senhor. E o Senhor gosta das coisas de antigamente. Eu não sei porque as pessoas estão pegadas nessas coisas futuras, né? Se o que agradava a ele era sempre as coisas antigas, né? Ó, porque, ó, e seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei se aproximar de mim, pois quem de si mesmo se empenharia para ganhar-se a mim, diz o Senhor. E se me ei por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação já saiu. Glória a Deus. Uma tormenta varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Último versículo. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha exercitado e executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. A palavra aqui do Senhor, né? Eu já li pra vocês o versículo, né? Glória a Deus, porque eu já passei a folha. Glória a Deus. É porque sempre quando eu leio as coisas pra vocês, eu gosto de dizer o livro e o versículo, né? Foi o 30, eu tenho lembrança que foi o 30. É Jeremias 30 e o versículo 19. Foi até o versículo que? É que eu gosto de soltar o livro, o versículo pra vocês. Até o versículo 24. Li ele todinho, tanto pra mim como pra vocês, né? A passagem de quem? A passagem do Senhor, né? Essa passagem, ela foi muito importante. Muito importante mesmo pra gente. O Senhor tá dizendo que mesmo na ira dele, né? Mesmo assim, as pessoas provocando a ira dele, mesmo assim,
ele ainda se compadece do povo dele, né? Ele ainda tem piedade, né? E a sua ira, né? Também tá dizendo naquele versículo que a sua ira vai passar, né? A sua ira. Ele tá dizendo nesse versículo, ó. Versículo 23. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação já saiu. Então, a indignação dele, né? A indignação e a ira dele, né? Então, ó, deixa eu continuar aqui. Uma tormenta varridora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Então, por isso que eu digo a vocês, vocês que não aceitaram Jesus, aceita Jesus, aceita o sacrifício que ele fez por ti na cruz do Calvário, não perde tempo, não perde oportunidade. Aceita o sacrifício que ele fez por ti e ainda te digo mais. Começa a se santificar nas Santas Escrituras. Ela tem o poder de nos limpar, de nos purificar para nós entrar no reino do céu. Religião não salva ninguém. Hoje a gente vê as religiões, elas estão tudo comprometida. Por causa de quê? Por ensinamento deles mesmos. Não pelos ensinamentos da palavra de Deus. Porque quando é da palavra de Deus, elas nos purifica. A palavra de Deus, ela nos limpa. Nos purifica a Deus. E quando as pessoas fazem conforme a vontade dela, sai tudo fora do caminho de Deus. Por isso que o Senhor deixou aquele versículo, Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição. Quantas congregações estão no caminho da perdição? Tem muitas congregações que estão cheias, tudo no caminho da perdição. E o caminho é o caminho estreito, porque o caminho é o caminho estreito, e a porta porque a porta é estreita, e o caminho é o caminho estreito. Então, é esses dois versículos que eu peço para vocês lerem. E para completar, ainda falo sobre o quê? Sobre Jesus disse que se nós não nascermos de novo, é impossível nós ver o reino do céu. João 3, e o versículo 3 e o versículo 6, ou é o versículo 5. Acho que é o versículo 5 ou o versículo 6, fala a mesma coisa. É impossível nós entrar no reino do céu se nós não nascermos de novo. Nascer de quê? Da água. A água é a palavra de Deus. Se lembrar daquela passagem da Maria, da samaritana, lá no poço que o Senhor deu água da vida a ela. Água da vida, o que que é? A palavra de Deus. O Senhor deu a ela, né? Então, se ela saiu maravilhada, né? Contando para um, para outro, o que o Senhor fez na vida dela, né? Pois então, essa palavra que nos transforma a nossa vida, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, tira todo tipo de quê? De coisa que não agrada a Deus, entendeu? A palavra do Senhor, ela nos limpa, ela nos purifica. Se nós lemos e põe em prática, porque se nós lemos e ignoramos, não vai servir de nada, né? Deixa eu ler aqui para vocês só uma passagem sobre o que eu acabei de soltar para vocês.
Vou soltar a minha garganta. Vou soltar pra vocês, ó. Glória a Deus, pensei que não ia encontrar, mas encontrei. Ó. E Ezequiel 34, ó. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve a tua palavra, mas não a expõe em prática. O que adianta escutar e não pôr em prática? Não serve de nada, ó. Esse versículo aqui era tão importante, ó. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir e se sentar diante de ti, como o meu povo, e ouvem a tua palavra, mas não a expõe em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua alvareza. O que adianta a pessoa escutar a palavra de Deus e não pôr em prática? Não serve de nada, ó. E eis que tu é para ele como uma canção de amores cantada com uma voz suave e bem tocada, porque ouve a tua palavra, mas não a expõe em prática. Por isso que as pessoas se perdem. Por quê? Porque escuta a palavra do Senhor e não põe em prática. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Custou, né? Mas eu entreguei. Eu custei achar o versículo, né? Porque eu nunca mais tinha lido ele. Então, Ezequiel 30. Deixa eu ver se é Ezequiel 34 mesmo. Ezequiel 34, não, é Ezequiel 33. Vocês me perdoem, Ezequiel 33 e o versículo 31, 32 e 33. Leia esses 3 versículos para vocês, para confirmar o que eu falei para vocês no vídeo, né? Então, o que adianta a pessoa escutar a palavra de Deus, mas não a pôr em prática? Não serve de nada, entendeu? E o pior é as pessoas não ver a palavra de Deus, mas não botar em prática. Eu vou ler aqui mais 3 versículos, né? Ó. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Contra os pastores de Israel é contra todas as pessoas que levam rebanho, que conduz ovelha, que tem igreja, ó. Porque aquele tempo Israel ele não existe mais não. O Senhor falou que ele não existe mais não, né? Profetizar e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas?
comeis a gordura, e vós vestiste de linho, matais os cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não a fortaleceste, as doentes não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pasto, e tornaram-se a ser pasto para todas as feras do campo. Portanto, se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os alteiros. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem pergunte por elas, nem quem as busque. Você está vendo como o Senhor fala? O versículo 7, aí o Senhor está falando agora, o Senhor está chamando a atenção, ó. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que por quanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pasto. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, antes apacentando-se a si mesmo, deixa de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. O Senhor está chamando a atenção dos pastores, né? Glória a Deus. Encerrei para vocês, né? Ainda tem mais uma aqui para me soltar para vocês, ó. Eu encerrei no versículo 9. Agora eu vou ler o versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. O Senhor está dizendo nesse versículo aqui que ele deixou a responsabilidade nos pastores, mas o Senhor está vendo que eles não estão fazendo. E o Senhor vai vir atrás delas, das ovelhas dele. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão responsáveis não estão fazendo. E o Senhor disse que vai vir agora. No dia do arrebatamento, o Senhor vai vir atrás dessas ovelhas dele. Cadê as ovelhas dele, né? Ele mesmo vai buscar as ovelhas dele. Como o pastor busca a seu rebanho. Então, você está vendo? No dia em que está no meio das suas ovelhas, desprezar. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Então, mais algo para confirmar o arrebatamento. Esse último versículo aqui, 12, ele confirmou o arrebatamento, porque o Senhor vai vir no dia nublado, né? E dia de escuridão. Glória, eu entreguei para vocês, olha. Jesus ama vocês e Deus ama, ó, Jesus ama vocês, eu amo vocês também, e o nosso Deus também, né? Que ele são um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, assim, são três, né? Três maravilhosos, né? Então, três e só um, né? Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Glória a Deus, quando Jesus falou isso. Os fariseus, os saduceus pegaram, e aqueles que seguiam Jesus, né? Pregaram pedra para predejar Jesus, para matar Jesus naquele momento. Você está vendo como o evangelho é difícil de ser pregado. Porque quando as pessoas abrem a boca e falam a verdade, as pessoas não gostam de ouvir. Elas ignoram. Por quê? Porque tem que ser do jeito que elas sempre pensaram. Não tem que ser do jeito que está escrito, entendeu?
Mas entreguei a mensagem do Senhor para vocês hoje de tarde, né? A minha parte eu tô fazendo devagarzinho, eu tô soltando, né? Por quê? Porque o grandão da Galileia tá do meu lado, né? Me ajudando para me chegar no destino, no canto determinado por ele, né? Porque nós chegamos ao canto se ele estiver do nosso lado. Se ele não estiver do nosso lado, nós não chegamos em canto nenhum, entendeu? Nós só chegamos assim, em algum canto, se ele estiver do nosso lado. Por isso que eu digo a vocês, cuidado, vigia. Não deixe que ele se afaste, deixe sempre com ele por pertinho de nós. Porque a melhor companhia é ele. A melhor companhia, não existe companhia mais agradável do que a companhia do nosso Senhor. E eu a amo, Deus de Israel. Deus de Israel que morreu por mim, que morreu por ti lá na cruz do Calvário, eu a amo ele. Ele é o meu Salvador. O varão de guerra, né? Então, e entreguei pra vocês. Fui.